Oi. Olá, meus irmãos. Vamos chegando aí. Talvez hoje a audiência seja um pouquinho menor, mas eu tô ansioso por começar esse bate-papo rapidinho aqui com vocês. Muito obrigado por responderem aí ao meu convite, né? E vamos iniciando aí. Eu tenho algumas informações para trazer para vocês que eu considero assim curiosas, não é? E eu espero que essas informações elas de alguma maneira mexam com todos vocês. Às vezes nós trazemos alguns ranços, não é, do nosso passado religioso, espiritual, e isso acaba ah, marcando, né, ou conflitando, né, ou sendo reproduzido assim ah, numa comunidade nova. A gente não sabe muito bem o histórico, principalmente desse assunto, não é? Embora nós tenhamos as nossas referências na palavra de Deus, não é? E às vezes fazemos as coisas assim tradicionalmente, não é? Como uma herança denominacional, não é? E eu espero que seja frutífera a nossa conversa hoje aqui. Ah, eu não sei perguntar aqui para minha produção se é para informar sobre aquilo lá, Flor, sobre a oração. É. Ah, irmãos, nós estamos aí com uns 28, 29 irmãos nos assistindo. Eu gostaria que nós, inicialmente, assim, uma breve oração, nós colocássemos o Nelson da Beth, a Beth e a filha mais nova, mais velha, desculpe, a Priscila, não é? Nelson, Beth e Priscila, porque me parece que eles estão tendo alguns sintomas, estão em casa, não há nada de desesperador, mas me parece que eles estão com alguns sintomas do Covid. Então eu gostaria que nós fizéssemos essa oração e pedíssemos que Deus estivesse abençoando essa família, não é? Vamos fazer isso agora, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, sabendo desta notícia que nos deixa um pouco preocupados, nós colocamos diante do Senhor, nos aproximamos do Senhor em nome de Jesus e, e pedimos humildemente que o Senhor entre com providência com relação a esta família. Senhor querido, os nossos amados têm passado por isso, as notícias chegam e realmente a gente fica assim um pouco apreensivo, e pedimos a Deus que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu poder, em nome de Jesus, se manifestem na vida do Nelson, da Beth e da Priscila. Por favor, Senhor, não permita que os nossos irmãos eles tenham uma gravidade nesta área da saúde. Por favor, Senhor, guarda-os de todo mal. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha estancar, Senhor querido, essa manifestação desse vírus. Por favor, Senhor, sabemos que o Senhor tem poder. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Nesses tempos difíceis, ó Deus, nós recorremos em primeiro lugar a Ti. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não estender o teu braço forte e poderoso em nosso favor, certamente nós iremos parar num hospital, nas mãos dos médicos, ó Deus. Então,
Por favor, Senhor, venha em socorro desta família. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos na Tua providência. Fica com os nossos irmãos lá, Senhor, dê a Tua paz a eles, o Teu consolo, o Teu conforto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poxa, obrigado, irmãos. Olha aí, quase 50 irmãos nos assistindo. Obrigado. Irmãos, a proposta dessa semana, não é, tirando quarta-feira, a proposta é nós separarmos aí uns 15 minutos para falarmos sobre o que a Santa Ceia é e o que também não é, não é? E eu me proponho a estar falando aqui em doses homeopáticas, não é? Porque o assunto é bom e eu sei que talvez alguns podem até não concordar com alguma coisa que eu vou falar aqui, mas tudo que eu for falar, eu vou falar baseado na palavra de Deus e na história da igreja também. Então, o tema desta semana é a Ceia do Senhor. Hoje, exatamente, eu quero me ater a 4 informações importantes. A primeira delas, a respeito da Ceia do Senhor, tem a ver com um pensamento de Tomás de Aquino, é uma posição, eu diria, católica romana, não é? Vejam isso. Pela consagração do pão e do vinho, o pão transforma-se no corpo de Cristo e o vinho transforma-se no sangue de Cristo. Cristo está verdadeiramente e substancialmente presente nos próprios elementos. Então, Tomás de Aquino, não é? Isso tem a ver com o Concílio de Trento, há muitos e muitos anos atrás, não é? É uma interpretação literal. Tomás de Aquino achava que o pão e o vinho, depois da consagração de ambos, eles se transformavam verdadeiramente, literalmente, em corpo e em sangue, não é? E também o significado da ceia, segundo Tomás de Aquino, o que é a ceia para ele, não é? É um alimento espiritual para a alma, fortalece o participante e livra esse participante dos pecados veniais. Cristo é sacrificado em cada missa para fazer expiação pelos pecados daquele que está comungando, né? Do comungante, do participante. Então, esta é uma posição católica apostólica romana. Em cada missa onde é celebrada a Eucaristia ou a ceia para nós, não é? A ceia do Senhor, Cristo morre de novo. É como se Cristo estivesse sendo sacrificado para que os pecados do participante fossem e sejam perdoados. Então é um pensamento mais radical, mais literal. Martinho Lutero, agora mudando de posição, Martinho Lutero já pensava de forma diferente, não é? O Martinho Lutero, ele é praticamente o fundador do luteranismo, não é? E a gente sabe do papel que ele ocupou na reforma da igreja, não é? E a respeito da ceia, o pensamento dele, não é? Isso tem a ver com a Confissão de Augsburgo, o Catecismo Menor, não é? Está lá esse pensamento, a definição de Martinho Lutero com relação à ceia do Senhor é essa.
Os elementos, o pão e o vinho, não se transformam na presença de Cristo, mas Cristo está realmente presente em, com e sob os elementos. Não é? Esse pensamento de Martinho Lutero, ele é diferente do Tomás de Aquino. Não é? Então, o Lutero, ele achava que no momento da celebração da ceia, apesar de não se transformar, Cristo está presente, não é? Ali nos elementos. O pão não se transforma em corpo, o vinho não se transforma em sangue, mas Cristo está nos elementos ali. Não é? É um pensamento diferente. Não é? Para o Martinho Lutero, o significado da ceia do Senhor é esse. O recipiente tem o perdão dos seus pecados e a confirmação de sua fé. O recipiente é aquele que toma a ceia, que participa da ceia, o comungante. Para Martinho Lutero, o pão e o vinho, ao ser tomado, não é? Ele tem esse poder de perdoar os pecados e a afirmação de sua fé. A participação deve incluir a fé, caso contrário, o sacramento, a ordenança, não traz nenhum benefício. Veja só, é um pensamento diferente, não é, do pensamento católico apostólico romano, embora Martinho Lutero fosse também um católico, não é? Então, mas ele divergia no pensamento de Tomás de Aquino. Um terceiro pensamento sobre a ceia do Senhor é o pensamento de João Calvino, não é? Os famosos calvinistas, eles seguem esse pensamento de Calvino. O Calvino, ele é praticamente o fundador da... Não é? Então, quando você ouvir essa expressão, a doutrina reformada, não é? Tem a ver com uma influência grande de Calvino. Não é? Então, muita coisa na nossa igreja hoje, que nós pregamos, tem a ver com o pensamento de Calvino. Né? O nosso pensamento teológico é um pensamento reformado, que tem a ver com aquela reforma protestante. Não é? Lutero participou de uma forma e Calvino também participou. E Calvino é uma daquelas figuras proeminentes que influenciaram muito grandemente essa questão teológica, não é? E muita coisa mesmo que nós cremos hoje, os crentes creem hoje, teologicamente falando, tem a ver com o pensamento de Calvino. O Calvino, ele pensava o seguinte sobre a ceia do Senhor. Olhem só. Cristo não está literalmente presente nos elementos, no pão e no vinho. Não é? Ele não está lá. Ele está presente espiritualmente na participação dos elementos. Vejam que esta posição é uma posição que nós também adotamos. Nós não cremos que o pão e o vinho são transformados em carne e sangue. Nós não cremos que Jesus está nos elementos, como o Lutero, não é? Mas nós cremos que Cristo está presente quando estamos celebrando a ceia do Senhor, ministrando a ceia do Senhor, não é? E para o Calvino, o significado da ceia é
uma comemoração da morte de Cristo que concede graça para selar os participantes no amor de Cristo. A ceia proporciona alimento espiritual e leva a pessoa para mais perto da presença de Cristo. Então, no pensamento de João Calvino, a celebração, a comemoração da ceia, não é, concede a graça para selar, não é, esses participantes no amor de Cristo. É um momento onde, na opinião dele, os crentes são revigorados, não é? Naquele momento em que nós nos lembramos da morte do Senhor, Cristo derrama graça sobre nós, não é? E isso então nos aproxima mais de Cristo, no pensamento de Calvino. E nós também temos aqui um quarto pensamento, uma quarta posição a respeito da ceia do Senhor. E esse pensamento, ele vem de Ulrico Zwinglio, né? Também foi um influente teólogo, né, que participou da Reforma. De alguma maneira, ele contribuiu. E esse pensamento é um pensamento que nós podemos chamar de memorial. E quem pensa mais assim são os menonitas, os batistas. Vejam bem a diferença entre os 4 pontos, hein? Então, segundo o Ulrico Zwinglio, a ceia do Senhor, não é? Na ceia do Senhor, Cristo, reparem bem, irmãos, Cristo não está presente nos elementos, seja literalmente ou espiritualmente, não é? Então, é bem parecido com o pensamento do João Calvino, não é? Cristo não está presente nos elementos, não é? Seja literalmente ou espiritualmente, não é? Porque alguns consideram aquilo como que algo místico. Não se transforma em carne e sangue, mas tem uma coisa mística ali, não é? Nos elementos. Então, o Zwinglio, ele pensava dessa maneira. Para ele, o significado da ceia do Senhor é uma comemoração da morte de Cristo. O participante é lembrado dos benefícios da redenção e salvação produzida pela morte de Cristo. Não é? Então o significado é esse. É uma comemoração da morte de Cristo, que é bem parecido com a gente também. Não é? O participante é lembrado dos benefícios da redenção e salvação produzida pela morte de Cristo. Nós também fazemos isso, né? Parece que o nosso pensamento é um pensamento misturado entre aí, o pensamento de João Calvino e do Zwinglio, não é? Nós também, quando estamos participando da mesa do Senhor e dos elementos, nós comemoramos a morte de Cristo, a morte que nos traz vida, não é? E nós somos lembrados do resultado desta morte vicária de Cristo, né? Substitutiva de Cristo. Ele estava lá onde nós deveríamos estar. E o castigo que caiu sobre ele deveria cair sobre nós. Né? Então nós nos lembramos que Cristo, ele nos justifica ali na cruz, nos substitui e leva sobre si aquilo que deveria cair sobre nós. Cristo se oferece, Cristo nos substitui e Deus aceita este sacrifício em nosso favor. Então, daí vem desses 4 pensamentos podem surgir algumas confusões, não é? E eu queria deixar isso porque nós já estamos com quantos minutos aí, produção? Não? Tá. E
Olha aí, ó, já passou os 15 minutos. Mas assim, vem algumas confusões. Por quê? Por exemplo, uma das coisas que aconteceram, e acho que acontece ainda, por exemplo, depois que nós tomamos a ceia, o que fazemos, por exemplo, com o pão que sobra e com o cálice que sobra? Qual é o destino que nós damos para a sobra dos elementos? Então, isso já aconteceu na nossa própria comunidade, não é? Como tratar do pão? Vai jogar fora? Molha? Guarda? O que fazer com o suco? Devemos beber? Podemos dar às crianças? O que fazer? Tá certo, irmãos? Então, são 20 minutos aí que nós já dedicamos a este assunto e eu não quero espichar aqui porque pode faltar depois. Eu agradeço. Se vocês tiverem dúvidas ou algumas observações, por favor, enviem aí pelo Zap ou mesmo pelo Face. Eu vou entrar lá no Face e a gente vai conversando. Amanhã eu continuo esse mesmo assunto, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, com os mesmos bate-irmãos, tá certo? E vamos ficar por aqui, irmãos. Muitas vezes menos é mais, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês. Eu gostaria de encerrar pedindo que nós tirássemos alguns momentos aí na nossa casa, no nosso quarto, depois, para a gente orar. Não orar pela celebração da ceia no domingo, mas orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos filhos, não é? Orar por nós mesmos e assim por diante. Tá ok, irmãos? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Eu espero vocês aqui, hein? Tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja sobre cada lar, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau.